Oi, meus queridos amigos, alunos, colegas, profissionais que estão aí presentes e inscritos em nosso canal. Queria agradecer a vocês o carinho da presença, o carinho da sua audiência. Mas hoje eu vim trazer à tona um problema muito sério, uma conversa muito mais elevada. Não é sobre contabilidade, não é sobre as coisas desse mundo, mas realmente sobre a parte espiritual, sobre a parte sobrenatural que nós cristãos, nós católicos devemos saber. Bom, o tema da nossa pequena fala é sobre a reunião do mal ou a convenção dos demônios. É um tema que gera muita curiosidade. Do que se trata isso? Todos nós temos dúvidas, temos curiosidade sobre o que aconteceu após a morte de Nosso Senhor. Pois bem, na Santa Igreja há os escritos da Beata Ana Emerick, que ela teve algumas visões particulares sobre esses acontecimentos. Até então, nós tínhamos um recorte muito esparso de um fato de outro, todavia, não era uma informação mais precisa, informação mais lógica, mais conectiva com relação ao que houve depois da morte de Nosso Senhor. Sabemos que houve uma dinâmica da alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Houve fatos que Nosso Senhor fez com as almas do cárcere, do Sheol, que foi fechado para sempre, e ao mesmo tempo houve fatos ligados ao mundo maligno. E todos esses fatos são do mundo invisível. Então nós percebemos que são acontecimentos que nos geram muita dúvida, muita curiosidade. No entanto, poucas pessoas comentaram sobre isso. Mas nos escritos de Ana Emerick, a gente percebe muito bem a presença desse acontecimento extraordinário que é a convenção dos demônios. O que era isso? Quando Nosso Senhor morre na cruz, os demônios percebem que estavam derrotados, mas sem entender realmente por quê. Por aí você já percebe que mesmo o demônio sendo um anjo, um espírito superior aos homens, eles não tinham compreensão mediana do que era realmente os mistérios da fé. E nesse mesmo entendimento, nós percebemos que havia da parte deles uma ignorância. Essa ignorância vem do pecado, vem da maldade. É o que nós dizemos, os santos padres diziam, que o pecado ele emburrece e a maldade entristece. Então os demônios são mestres em serem burros nesse sentido e ser ao mesmo tempo muito limitados por conta do pecado, que deliberadamente eles cometeram. Mas a conversão do demônio, ela retrata, dos demônios, ela retrata uma reunião que eles tiveram após a morte de Cristo. Vendo Cristo morto na cruz, a primeira coisa que eles começaram a fazer é acusar uns aos outros, conforme relata a Beata Ana Emerick, perguntando-se em que eles erraram. Um julgava a culpa no outro, e a primeira pauta dessa reunião foi que eles deveriam ser mais violentos contra Nosso Senhor, usarem mais os fariseus para negarem ao Cristo, para criarem as suas sociedades ocultas e secretas com base no hebraísmo. Esse foi o primeiro tema da discussão. O segundo tema da discussão foi com relação mesmo à própria traição de Judas. Eles começaram a arrepender de ter usado o próprio Judas para traí-lo. Eles achavam que não poderiam ter usado um demônio menor, que Judas não deixa de ser um diabo, né? Então eles acharam que erraram naquele sentido também. E depois eles começaram a questionar a si mesmos e acusar uns aos outros, né? Como fariam para tentar recuperar o que o pecado conseguiu de maldade humana. Ou seja, o Cristo tinha derrotado, mas eles não percebiam completamente como era essa derrota. Eles não entenderam por que Nosso Senhor tinha morrido na cruz, né? Como Orígenes um dia comentou numa de suas obras, né, que o demônio ele não suspeitava de São José
e não entendia, ele não acreditava que o próprio Deus Pai traria o filho numa mulher virgem. Ele não acreditava. Como São José era casado com Nossa Senhora, ele não suspeitava que aquela mulher não tinha concebido por fator sobrenatural. Ela tinha concebido por fator humano, assim ele pensava. E essa convenção começou a ter essas três básicas discussões. A primeira discussão, como nós comentamos, né, sobre por que eles não agiram de forma pior contra Nosso Senhor durante a sua vida e durante também a paixão. O segundo elemento, eles arrependeram de ter usado Judas, podiam ter usado um outro método, né? E o terceiro, as táticas ou estratégias para tentar dominar ou resgatar o homem para a maldade. Só que eles já estavam completamente condenados. A morte do nosso Senhor, ela fez com que o julgamento já estivesse feito, ou seja, os maus fossem condenados, os pecadores pudessem ser remidos e os demônios eternamente condenados para sempre. Né? E ao mesmo tempo, após a morte de Nosso Senhor, três elementos, além dos três da convenção do demônio, três elementos ficaram como que odiados pelos demônios e ao mesmo tempo inetendíveis, ou seja, incompreensíveis à razão demoníaca. O primeiro deles era a Santíssima Eucaristia. Os demônios, nessa mesma convenção, eles não conseguiam entender por que Nosso Senhor se transformava em pão e em vinho na transubstanciação. Eles não acreditavam, eles não conseguiam ter uma razão ou um entendimento, né? Por que o próprio Deus, que seria levado aos céus, que tinha perdoado todas as almas do Sheol, tinha criado um purgatório como alvo de misericórdia, ele poderia se tornar tão presente na Santíssima Eucaristia. E daí houve um ódio, já de início, à Santíssima Eucaristia. Você pode perceber que nos cultos satânicos, geralmente eles fazem blasfêmias, fazem ogerizas, fazem coisas horríveis contra a Santíssima Hóstia. Eles não procuram a Santa Hóstia consagrada em outros círculos. Só na Santa Igreja, na Santa Missa, você tem o Santíssimo Corpo de Jesus. Então, eles não entendiam como um Deus estaria ali presente, o mesmo Deus visível, o mesmo Deus dos milagres, o mesmo Deus que converteu Zaqueu, o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o mesmo Deus da Samaritana, o mesmo Deus que expulsou vários diabos de corpo de várias pessoas. Então, eles já não conseguiam compreender e sentiam mais que derrotados. Um outro elemento também que eles não conseguiam entender, junto com a Santa Eucaristia, era que Nosso Senhor criou o sacerdócio para que houvesse a continuidade do seu poder. Mesmo um padre em pecado mortal, mesmo um padre que seja comunista, ele ou tenha pecado grave, os sacramentos são válidos. Ou seja, você tem o poder de Cristo nos sacramentos. Então, uma coisa que desagrada muito fortemente aos demônios seria, sem dúvida alguma, o mistério do sacerdócio. Como um padre, com o poder dado pelo céu, poderia perdoar todos os pecados mortais de uma pessoa. Como uma pessoa pode ter esse arrependimento, pode ter esse amor a Deus, e como ela pode cair, pode levantar. Ela pode, às vezes, usar uma droga e largar a droga. Ela entra no tráfico, mas larga o tráfico. Ela ofende e pede perdão. Isso, para os demônios, seria uma coisa absurda. E, ao mesmo tempo, o mistério do sacerdócio. Por que o Cristo, naquela noite que instituiu a missa, ele diria: fazer isso em memória de mim, fazer isto a eles. E esse poder dado aos apóstolos fosse condecorado como comenda aos demais padres do futuro. Então seria uma coisa absurda, inentendível, incompreensível
e totalmente alucinante para os demônios nessa convenção que houve após a morte de Nosso Senhor. E um terceiro elemento que eles não conseguiam entender e acumulavam um ódio extraordinário era o amor à Santíssima Virgem, ou melhor dizendo, a figura da Santíssima Virgem. Eles não conseguiam entender como uma criatura humana, que era inferior a um espírito superior, só que impuro, que são os demônios, ela poderia ser superior a toda a ordem dos demônios com um mero suspiro. Como ela poderia ser humilde, de tamanha humildade, que reconhecesse em si mesma a incapacidade ou a humildade de uma escrava. Como ela disse ao arcanjo Gabriel: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então eles não entendem. Ela podia ter dito: eu sou a mãe do Messias. Não. Eis aqui a escrava do Senhor. Então quer dizer, ela se humilhou mais. E no seu canto de glória ela disse: porque Deus olhou para a humildade de sua serva. Então, uma coisa, vamos dizer assim, uma pessoa que seria um alvo de objeto extraordinário do demônio, objeto de ódio, de ojeriza, de incompreensão, seria o amor à Santíssima Virgem Maria. Então, eles não entendiam como uma criatura inferior pudesse ser tão humilde e pudesse ser a mãe do Senhor, a mãe de Deus. Isso para eles era um peso muito grande. E nessas três incompreensões na convenção do demônio, nas convenções, naquela convenção dos demônios, né, após a morte do Nosso Senhor, durante a vida da igreja, nós tivemos também, no mínimo, três elementos fundamentais que são alvos de ódio do demônio, são alvo de raiva da ordem do inferno. O primeiro deles, meus queridos, é o amor, a adoração à Santíssima Eucaristia. A pessoa poder ir à missa, poder comungar em estado de graça do Santíssimo Corpo de Cristo, e ao mesmo tempo a pessoa poder adorar o corpo de Cristo, nem que seja brevemente. A pessoa pode fazer uma visita diária. Se ela não pode fazer visita diária, ela pode fazer uma visita quando for à missa, antes da missa, depois da missa, ou quando ela não pode ir à missa, durante as fases do seu almoço, do seu intervalo, ou mesmo uma vez na semana, antes da missa, de sábado ou domingo, ela pode ir ao Santíssimo Sacramento, fazer uma visita antes ou depois, ou também antes e depois, por que não? Então, a presença de Jesus na Santíssima Eucaristia com tamanha humildade seria o primeiro instrumento de ódio dos demônios. Um outro elemento que seria de ofensa ao maligno seria a alma em estado de graça. Não digamos uma alma que frequenta só a missa, mas uma alma humilde. Aquela alma que às vezes, em vez de fazer milhares de fatos para aparecer dentro da igreja, ela faz fatos humildes, fatos singelos, e mantém esse estado de graça, aquela oração simples, a oração mais silenciosa, a oração de um pobre pecador. Uma coisa que ofende ao demônio seria aquela alma que se ajoelha em frente a um padre para pedir o perdão, ou seja, a alma que se confessa regularmente, a alma que consegue a misericórdia de Deus. Uma alma que obtém a misericórdia dos seus pecados, e é uma alma que ela aceita ser pecador e pede misericórdia, para os demônios era uma ofensa muito grande. Ou seja, além de não conseguirem entender, eles também se sentem muito ofendidos quando uma alma cai e levanta. Eu pequei, mas eu me arrependo do meu pecado, eu sou pecador, eu vou me levantar. Eu tenho pecado, caí, mas vou me confessar, pedir a Deus o perdão. Esses fatos são de raiva, ódio do demônio. Por exemplo, uma alma que tem ódio, tem raiva por causa de alguma diferença, e aquela alma que perdoa essa raiva, aquele inimigo que você tinha, que te pediu perdão por uma graça de Deus, e você o perdoou, e você o torna seu amigo. Esses atos são de ódio do demônio, né?
aquela alma que chora os seus pecados. Agora, aqueles que não se arrependem ou não querem se arrepender, para os demônios isso é uma felicidade grande, porque eles não têm, é, eles não procuram a misericórdia. A misericórdia de Deus é incompreensível. Os demônios pecaram uma vez só, mortalmente, e não queriam se arrepender, não querem se arrepender. Teve um fato na vida do Padre Pio, que uma vez o demônio se transfigurou de um homem, do ser humano, e quando chegou no confessionário, disse: eu tenho muitos pecados, assim, assim, assado. Aí Padre Pio interrompeu e lhe disse: ajoelhe-se para obter o perdão de Deus. Aí o demônio disse assim: não ajoelhei, não ajoelharei e não me ajoelhe diante do tribunal de Deus. E Padre Pio lhe disse: quem não se ajoelha diante do tribunal de Deus não merece ter o perdão dos seus pecados. E desapareceu aquela imagem catastrófica. Então, você pode saber que os pequenos gestos de perdão, de misericórdia que nós temos entre nós, que são graças de Deus, nós também não temos esse poder. E ao mesmo tempo, os gestos de arrependimento dos nossos pecados, de autoconsciência, de mudança de planos, né? Aquele que mexia com crime e se arrependeu, o que roubava, devolveu o seu roubo, o que matava, arrependeu do seu crime, o que traficava, largou o tráfico, e assim por diante. Os inimigos que se reconciliam, aquela pessoa que te ofendeu gravemente, você a perdoa. Esses atos são de ofensa ao maligno. Agora, aquela alma que vive em pecado, que rouba, que mata, que adultera, que comunga o corpo de Cristo, essa pessoa agrada ao maligno. Então, a alma estar de graça, que cumpre humildemente os mandamentos de Deus, essa alma, ela recebe muitas graças do alto e é um alvo de ódio e de ofensa ao maligno. E um terceiro elemento, a devoção à Santíssima Virgem. Você vê que o demônio sempre, ou quase sempre, tenta tirar a devoção da Santíssima Virgem, porque no plano de Deus, ela como criatura, não como divindade, jamais, ela foi escolhida pelo próprio Pai Eterno para que pudesse vencer o maligno diante de todos os tempos, dentro da imortalidade de sua alma. Veja que no Gênesis o próprio Deus dizia: eu porei ódio entre ti e a mulher, assim ele exclamava contra a serpente, entre o filho dela e você. Falava assim com a serpente, ou seja, o filho da Santíssima Virgem, que teria todo esse poder, e a Santíssima Virgem, que foi dada uma graça muito mais que especial, senão todas as graças, assim dizia o arcanjo Gabriel, a ave cheia de todas as graças, bendita és tu entre as mulheres, porque o próprio Deus está contigo. Então, por aí nós já vemos o poder extraordinário que Deus deu à Santíssima Virgem por uma vontade dele, por ser ela a mãe do seu filho, ser ela a maior das suas criaturas e ser a esposa do seu Santo Espírito. Então, nesse critério também, nós percebemos que todas as religiões que querem odiar a Santíssima Virgem ou que tentam arrefecer a devoção da Santíssima Virgem, de alguma forma são alvos do demônio. Porque quanto mais afastada uma alma é da Santíssima Virgem, logo ela fica mais vulnerável. Pois se nós obtermos as graças diante de Deus por meio de um atalho favorável, que é a medianeira de todas as graças, fica mais fácil esse caminho, fica muito mais tranquilo esse canal de graças. Então, por todo o tempo e a todo instante, o demônio tenta nos tirar essa devoção à Santíssima Virgem, ou tentando denegri-la, ou mesmo criando heresias, as quais tentam refutar, diminuir, ofuscar o poder da Santíssima Virgem na hierarquia dada pelo próprio Deus. Então é isso, meus queridos. Nós tivemos nessa convenção dos demônios bons ensinamentos vindos do Espírito Santo, né? Primeiro, a perda total do poder do demônio pelo sacrifício de Cristo. O não entendimento, a acusação mútua entre eles,
porque tinham perdido o poder sobre os homens, completamente, eternamente, já estavam condenados. Ao mesmo tempo, o arrependimento, a discussão, por que não fizeram mais mal ao nosso Senhor na paixão e na sua vida privada, ou também porque usaram Judas, ou como poderiam intervir no futuro contra a Santa Igreja para tentar ofuscar a Nosso Senhor, que nunca conseguirão fazê-lo. Né? Depois nós tivemos também três importantes heranças que Nosso Senhor deixou: a Santíssima Eucaristia, o sacerdócio e a Santíssima Virgem, como foi dada na cruz a São João, que é representante de toda a igreja. Eis aí tua mãe, disse Nosso Senhor. E ao mesmo tempo, três armas que são de ódio do demônio e são armas nossas contra ele e que ofendem muito o demônio: a adoração ao Santíssimo Sacramento e a frequência à Santíssima Missa. Ou seja, a ida à missa, no mínimo, uma vez na semana, aos domingos ou sábados de véspera. E também o sacramento, especialmente o da confissão. E a alma estar de graça, com humildade, não a alma que. Porque mais vale um ato de humildade que 1000 atos para aparecer. Então a alma está de graça, a alma que se arrepende, que se confessa com frequência, que obtém misericórdia de Deus, busca essa misericórdia e se arrepende, sai da lama, isso é uma ofensa muito grave ao demônio. Agora, aquela alma que vive em pecado mortal, não se arrepende, comunga, essa alma é preferida do diabo. E, em terceiro plano, a devoção à Santíssima Virgem, que era e sempre será uma das armas mais importantes na batalha espiritual. Aqueles que amam Jesus devem amar a Maria. Aqueles que pedem a Jesus, se pedirem por sua mãe, terão por ela todas as graças, pois como ela nos deu todas as graças pelo seu ventre e por um mistério do Pai Eterno, da concepção do Espírito Santo, nós também obteremos todas as graças da Santíssima Trindade por meio daquele ventre bendito, daquela bendita entre as mulheres. E eu deixaria também uma quarta, que entraria no campo das devoções, duas principais nessa quarta: a devoção ao Santíssimo Esposo da Santíssima Virgem, que é São José, o terror dos demônios, o grande esposo, aquele que tem um laço virginal e conjugal com a Santíssima Virgem. Quereis vencer o mal, sejais próximos a São José. E a devoção ao seu anjo da guarda, invisível à sua direita, que está sempre como santo intercessor mais próximo, nos ajudando, nos dando inteligência, nos dando guia, nos dando sabedoria, nos dando luz, para derrotarmos todos os males da nossa vida, temporais e espirituais. E eu queria terminar essa pequena apresentação, essa pequena aula sobre os escritos de Ana Emmerich, com uma Ave Maria, como oração a São José, uma ejaculatória é um anjo de guarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, castíssimo esposo de Maria, rogai por nós. Angelis Dei que custes mei, vitibi comissio pietate superna, me rege custódio, ilumina et guberna. Amém. Salve Maria, salve José. Forte abraço para vocês.